Não costumo compartilhar essa história porque, além do medo de ser identificada e prejudicada no trabalho, sei que muita gente não vai acreditar. Mas depois de tanto tempo guardando isso comigo, preciso desabafar sobre o que acontece durante as madrugadas na ala pediátrica daquele hospital público onde trabalho como plantonista. Já se passaram 2 anos desde a primeira vez que presenciei algo inexplicável. E mesmo assim, minhas mãos ainda tremem só de lembrar. Trabalho lá há quase 5 anos, sempre preferindo os plantões noturnos por causa do adicional. Todo mundo sabe como é difícil se manter só com o salário base do SUS. No começo, era tudo normal. Aquela rotina típica de hospital público, estrutura precária, falta de material, corredores mal iluminados e aquele cheiro característico de hospital que mistura álcool, remédios e comida da copa. Tudo começou numa madrugada de janeiro, dessas bem quentes e úmidas do Nordeste, quando eu fazia minha ronda de rotina pela ala pediátrica. Era por volta das 3 da manhã. E o hospital estava naquele silêncio pesado que só existe de madrugada. Os poucos pacientes internados dormiam, a maioria com seus acompanhantes cochilando naquelas cadeiras desconfortáveis ao lado dos leitos. O ar-condicionado velho fazia um barulho irritante e algumas luzes piscavam no corredor. Você sabe como é hospital público, sempre tem alguma coisa quebrada ou funcionando pela metade. Eu tinha acabado de examinar um menino com pneumonia, desses casos graves que a gente fica com medo de precisar transferir para UTI quando aconteceu. Foi tão claro que não tinha como ser imaginação. Ouvi risadas de criança vindas do fim do corredor, mas não era choro nem gemido de dor. Eram risadas alegres, como se alguém estivesse brincando. Só que não tinha nenhuma criança acordada àquela hora. Meu primeiro instinto foi checar o corredor, pensando que talvez algum paciente tivesse acordado, mesmo sabendo que as crianças internadas naquela noite estavam todas sob medicação. Caminhei devagar até o final do corredor, passando pelo posto de enfermagem vazio. A técnica tinha descido para buscar material no almoxarifado. O som dos meus passos ecoava pelo piso de vinil antigo, misturando-se com o zumbido do ar-condicionado. Quando cheguei perto da área onde tinha ouvido as risadas, senti um frio na espinha. Não havia ninguém ali, mas o ar estava gelado, muito mais frio que o normal, mesmo com o ar-condicionado funcionando. Fiquei parada por alguns segundos, tentando me convencer que era só cansaço, quando ouvi claramente o som de passos pequenos correndo, como se uma criança estivesse brincando de pega-pega bem ali, a poucos metros de mim. Voltei rapidamente para o posto de enfermagem, tentando manter a calma e me convencer que havia uma explicação racional para aquilo. Foi quando a técnica de enfermagem voltou e, vendo meu rosto pálido, perguntou se eu estava bem. Quando contei o que tinha acontecido, ela não pareceu surpresa. Com uma expressão séria, me contou que aquilo era coisa da casa. Segundo ela, outros profissionais também já tinham ouvido as mesmas risadas e passos durante a madrugada. A história que circulava entre os funcionários mais antigos era sobre um menino que tinha chegado muito mal no hospital, mas a transferência para um centro mais especializado demorou demais. Ele não resistiu e faleceu ali mesmo, naquele corredor, enquanto esperava a ambulância que nunca chegou a tempo. Uma história tristemente comum no sistema público de saúde. Depois daquela noite, comecei a prestar mais atenção nos comentários dos outros funcionários durante a troca de plantão. Uma das copeiras mais antigas me contou que já tinha visto várias vezes uma pequena sombra passando pelos corredores durante a madrugada, sempre acompanhada pelo som de risadas. O mais estranho é que os aparelhos eletrônicos costumam falhar quando isso acontece. Monitores cardíacos apresentam interferência, celulares perdem o sinal de repente e algumas vezes as luzes piscam sem motivo aparente.
Um dos seguranças até pediu transferência para o turno do dia, depois de jurar que viu uma criança correndo e desaparecendo através de uma parede. Mas o que mais me impressiona é que os próprios pacientes infantis, principalmente os que ficam mais tempo internados, às vezes comentam sobre um amiguinho que aparece para brincar durante a noite. Na semana passada, tive mais uma experiência que me fez questionar tudo o que sei sobre realidade. Estava atualizando alguns prontuários no computador do posto de enfermagem quando comecei a ouvir o barulho de uma bolinha quicando no chão. O som vinha do corredor e ia ficando cada vez mais próximo, como se alguém estivesse brincando e se aproximando do posto. Levantei a cabeça dos papéis e vi pela primeira vez uma pequena bola de borracha vermelha rolando sozinha pelo corredor, como se tivesse acabado de ser jogada. Quando me levantei para pegá-la, ela simplesmente desapareceu antes que eu pudesse alcançá-la. Naquela noite, nenhuma das crianças internadas tinha uma bola ou qualquer outro brinquedo parecido. Acabei comentando sobre a bola com uma das enfermeiras mais antigas do hospital e ela me contou algo que fez meu sangue gelar. Segundo ela, quando aquele menino chegou ao hospital, anos atrás, ele carregava justamente uma bola de borracha vermelha. Estava com febre muito alta e uma infecção grave, precisava urgentemente de uma UTI pediátrica. A equipe tentou de tudo para estabilizá-lo enquanto esperava a transferência, mas a regulação do SUS demorou demais. Ele ficou ali, naquele mesmo corredor, segurando sua bolinha e sorrindo, mesmo ardendo em febre, dizendo que logo ia melhorar e voltar a brincar. A enfermeira disse que nunca vai esquecer como ele, mesmo tão doente, mantinha aquele sorriso no rosto e brincava com a bola, quicando ela no chão do corredor para passar o tempo enquanto esperava a ambulância que nunca chegou a tempo. Os anos se passaram, mas as risadas e os sons de passos continuam ecoando por aquele corredor durante as madrugadas. Algumas pessoas dizem que é só a estrutura antiga do prédio, os barulhos normais de um hospital velho. Outros, como eu, que já vivenciaram algo inexplicável ali, sabem que tem algo mais. O mais estranho é que essas manifestações parecem acontecer com mais frequência quando temos crianças em estado grave internadas. É como se aquele menino ainda estivesse ali, tentando alegrar outros pequenos pacientes que, assim como ele, precisam esperar horas ou até dias por uma transferência que pode não chegar. Hoje em dia, quando ouço as risadas durante a madrugada, ainda sinto medo, mas também sinto uma tristeza profunda, pensando em quantas outras crianças podem ter tido o mesmo destino por causa das falhas do nosso sistema de saúde. Ontem mesmo tive mais um plantão noturno e pela primeira vez em muito tempo senti algo diferente. Estava fazendo minha ronda habitual quando ouvi as risadas novamente, mas dessa vez elas vinham do quarto onde estava internado um menino em estado grave, esperando vaga de UTI. Quando entrei no quarto, a mãe dele estava acordada e me olhou com uma expressão estranha. Antes que eu perguntasse qualquer coisa, ela disse que seu filho, mesmo sedado, tinha dado um sorriso há poucos minutos, como se estivesse sonhando com algo bom. Fiquei sem reação quando ela comentou que, às vezes, durante a noite, sentia como se tivesse alguém brincando no quarto, fazendo seu filho sorrir. Não tive coragem de contar para ela sobre as histórias do hospital. Naquela mesma madrugada, conseguimos a vaga da UTI que tanto esperávamos, e o menino foi transferido a tempo de receber o tratamento adequado. Às vezes me pergunto se aquele pequeno paciente que perdemos anos atrás não continua, de alguma forma, cuidando das outras crianças que passam por aqui. Trabalho como motorista de ambulância aqui em Salvador há quase 8 anos e sempre achei que já tinha visto de tudo nessa profissão. A gente acaba se acostumando com as situações difíceis, com a correria do dia a dia e principalmente com as limitações do sistema público de saúde.
Mas o que aconteceu comigo na semana passada mexeu tanto com a minha cabeça que até agora não consigo parar de pensar. Foi numa quarta-feira, daquelas típicas de verão aqui na Bahia, com um calor insuportável e muitas emergências para atender. O turno estava corrido como sempre, e por volta das 2 da tarde, recebi uma chamada para buscar um senhor idoso no bairro da Liberdade. Quando cheguei ao endereço com minha equipe, encontramos um senhor de uns 75 anos, que estava com muita falta de ar e dores no peito. A filha dele estava desesperada, dizendo que ele tinha começado a passar mal depois do almoço. O jeito que ele estava me preocupou muito. A pele estava meio arroxeada e ele mal conseguia falar. Durante todo o caminho até o Hospital das Clínicas, fiquei prestando atenção pelo retrovisor, vendo como ele estava piorando rápido. A técnica de enfermagem tentava ajudar como podia, mas dava para perceber que a situação era grave. Infelizmente, quando chegamos na emergência, estava aquela cena de sempre: corredores lotados, pessoas gemendo de dor nas cadeiras e só 2 médicos atendendo. Fizemos todo o procedimento de praxe. Passei as informações do paciente para a recepção, enquanto a técnica de enfermagem media os sinais vitais dele. O senhor estava cada vez pior, suando frio e tremendo muito. A filha continuava ao nosso lado, implorando por atendimento, mas sabíamos que ia demorar. Foi então que aconteceu o que a gente mais teme nessa profissão. Antes mesmo de ser atendido, ali mesmo na recepção, o senhor teve uma parada cardíaca. A equipe médica até tentou reanimar, mas infelizmente não conseguiu. Ver a filha dele chorando daquele jeito partiu meu coração. Mas infelizmente essa é uma cena mais comum do que deveria ser nos hospitais públicos. No dia seguinte, estava de plantão de novo. Por volta das 11 da noite, recebi uma chamada para buscar uma gestante em trabalho de parto no mesmo hospital. Quando entrei na recepção, senti um arrepio forte na espinha. Lá estava ele, o mesmo senhor que tinha falecido no dia anterior, sentado numa das cadeiras de plástico da recepção. Não era alguém parecido, era ele mesmo, com a mesma camisa xadrez azul e o mesmo chinelo de couro. Fiquei paralisado, sem conseguir acreditar no que estava vendo. O mais assustador é que ele estava me encarando fixamente, sem piscar, com uma expressão que não consigo nem descrever. Confesso que fiquei tão assustado que saí praticamente correndo dali, fingindo que não tinha visto nada. Tentei me convencer que estava cansado, que estava imaginando coisas por causa do estresse do trabalho, mas aquele olhar fixo não saía da minha cabeça. Quando voltei para a base da ambulância, ainda tremendo, resolvi comentar com a Dona Maria, a recepcionista que trabalha há mais de 20 anos no hospital. Ela é dessas pessoas que conhece cada canto daquele lugar e todas as histórias. Enquanto tomávamos um café, contei o que tinha acontecido, esperando que ela me achasse maluco. Mas a reação dela foi completamente diferente do que eu imaginava. Ela ficou séria, colocou a xícara na mesa e começou a me contar coisas que me deixaram ainda mais apavorado. Segundo Dona Maria, eu não era o primeiro a ver aquele senhor. Outros funcionários, principalmente os do turno da noite, já tinham relatado experiências parecidas. O mais perturbador é que essas aparições sempre aconteciam próximas ao local onde as pessoas faleciam, enquanto esperavam atendimento. Era como se ele estivesse ali, guardando aquele espaço triste da recepção. Ela me contou que uma das técnicas de enfermagem chegou a pedir transferência de setor depois de ver o mesmo senhor 3 vezes em uma semana. O que me deixou mais impressionado foi saber que essas aparições começaram muito antes do dia em que eu o trouxe na ambulância. Algumas pessoas diziam que ele estava ali há anos, sempre com a mesma roupa, sempre com aquele olhar penetrante. Depois dessa conversa com Dona Maria, comecei a prestar mais atenção em tudo o que acontecia naquela recepção. Percebi que sempre que alguém falecia ali,
o ambiente ficava diferente, com uma sensação pesada que não dá nem para explicar direito. Os seguranças comentavam que as luzes às vezes piscavam sem motivo, principalmente perto daquela área específica onde o encontrei sentado. Uma das faxineiras me contou que sempre sentia um frio estranho quando passava por ali, mesmo nos dias mais quentes de Salvador. Era como se aquele pedaço da recepção tivesse uma energia diferente, algo que dava um peso no peito e fazia a gente querer passar correndo por ali. Na semana passada, aconteceu algo que me fez decidir compartilhar essa história. Estava chegando para mais um plantão quando vi uma movimentação diferente na recepção. Uma senhora tinha acabado de falecer enquanto esperava atendimento. Mais uma vítima da demora e do descaso. Quando olhei na direção do local onde tudo aconteceu, lá estava ele de novo, o senhor de camisa xadrez, olhando fixamente para o lugar onde a senhora estava. Dessa vez, pela primeira vez, ele virou o rosto e olhou diretamente para mim. Não havia ameaça naquele olhar, era mais como tristeza, uma tristeza profunda, como se ele carregasse todo o sofrimento daquele lugar. Ainda fico arrepiada quando lembro daquela noite. Trabalho como faxineira em um hospital público do Rio de Janeiro há alguns anos, sempre no turno da noite por causa do adicional. Na maioria das vezes, é bem tranquilo, sabe? A gente até se acostuma com aquele silêncio dos corredores depois que acaba o horário de visitas. O cheiro forte de desinfetante já nem me incomoda mais, virou parte da minha rotina. Mas aquela noite de março foi diferente. Estava fazendo meu trabalho normal, limpando o piso do corredor do terceiro andar, onde ficam os quartos coletivos, quando escutei um barulho que me fez parar na hora. No começo, achei que era só impressão, mas aí escutei de novo. Um choro baixinho, daqueles que a pessoa tenta segurar, mas não consegue, sabe? Como se alguém estivesse tentando conter os soluços para não fazer barulho. Confesso que hesitei um pouco antes de ir verificar. Já tinha escutado várias histórias de coisas estranhas que aconteciam durante a noite no hospital, mas sempre achei que era só o pessoal querendo me assustar por eu ser novata na época. Deixei o rodo encostado e fui até o quarto de onde vinha o choro. Quando abri a porta, meu coração quase parou. Tinha uma mulher sentada no canto, coberta por um lençol branco do hospital, se balançando para frente e para trás enquanto chorava. Fiquei paralisada por alguns segundos, sem saber o que fazer. A gente não pode se meter muito com os pacientes, né? Mas também não dava para ignorar alguém chorando daquele jeito. Decidi ir chamar a enfermeira do plantão noturno. Quando encontrei ela no posto de enfermagem e contei o que tinha visto, senti meu sangue gelar. Ela me olhou com uma cara séria e disse que aquele leito estava vazio fazia semanas, desde que uma paciente tinha morrido ali depois de esperar horas por atendimento. Não consegui dormir direito depois daquele plantão. Fiquei pensando se tinha imaginado tudo aquilo, se o cansaço tinha me pregado uma peça. Mas no dia seguinte, precisei voltar ao trabalho e confesso que estava com medo de entrar naquele quarto de novo. Tentei começar minha limpeza por outro andar, mas a supervisora acabou percebendo e me chamou a atenção. Disse que eu precisava seguir sempre a mesma ordem para não confundir o pessoal da limpeza do turno seguinte. Quando cheguei no terceiro andar, minhas mãos estavam tremendo. O corredor estava silencioso como sempre, mas dessa vez aquele silêncio me deixava ainda mais nervosa. Respirei fundo umas 3 vezes antes de conseguir abrir a porta do quarto. E quando entrei, meus olhos foram direto para o canto onde tinha visto a mulher na noite anterior. O quarto parecia normal, com algumas camas ocupadas e outras vazias. Mas algo chamou minha atenção imediatamente. No mesmo canto onde tinha visto a mulher chorando, estava um lençol dobrado com muito cuidado, do jeito que a gente do hospital dobra. Só que tinha algo errado.
Mesmo com a luz fraca da manhã, dava para ver que o lençol tinha várias manchas vermelhas, parecendo sangue já meio seco. Fiquei paralisada olhando aquilo, porque tenho certeza absoluta que não tinha nenhum lençol ali quando terminei a limpeza na noite anterior. A gente sempre recolhe toda a roupa suja no final do turno, faz parte do protocolo. E aquele lençol era igual ao que cobria a mulher que eu tinha visto. Minhas pernas ficaram bambas na hora e senti um frio na barriga que nunca tinha sentido antes. Não sabia se chamava alguém ou se saía correndo dali. Acabei decidindo fazer meu trabalho o mais rápido possível, mas não conseguia tirar os olhos daquele lençol. O pior é que comecei a sentir um cheiro estranho vindo dele, meio adocicado, parecido com aquele cheiro de ferro que sangue tem. Tentei me convencer que era só a minha cabeça pregando peças, que devia ser algum paciente que tinha se machucado e deixado o lençol ali. Mas no fundo, eu sabia que não era isso, principalmente porque aquele canto específico do quarto ficava do lado do leito que estava vazio há semanas, aquele mesmo leito que a enfermeira tinha me falado. Quando terminei de limpar o quarto, resolvi contar para a mesma enfermeira do plantão anterior o que tinha encontrado. Ela veio comigo até o quarto, mas quando chegamos lá, o lençol tinha sumido. Vasculhamos todo o quarto, olhamos embaixo das camas, dentro dos armários, mas não encontramos nada. A enfermeira tentou me acalmar, disse que eu devia estar muito cansada e que às vezes o trabalho noturno faz isso com a gente. Mas eu sei muito bem o que vi. Aquele lençol estava lá, dobradinho no canto, com aquelas manchas vermelhas. E o mais assustador é que quando perguntei para a enfermeira sobre a paciente que tinha morrido ali, ela me contou que a mulher ficou horas chorando de dor no corredor, pedindo ajuda, até que não aguentou mais. Nos dias que se seguiram, tentei trocar meu horário de trabalho, mas não consegui ninguém que quisesse fazer o turno da noite. Toda vez que eu entrava naquele quarto, sentia um aperto no peito e uma sensação horrível, como se alguém estivesse me observando. O pessoal da limpeza começou a perceber que tinha algo errado comigo, porque eu fazia tudo correndo quando estava lá dentro. Às vezes, quando estava sozinha no corredor, escutava aquele mesmo choro baixinho, mas não tinha mais coragem de olhar. Comecei a deixar a porta do quarto sempre aberta enquanto limpava, e ligava todas as luzes, mesmo sabendo que ia levar bronca depois por causa do desperdício de energia. Mas era a única forma que eu encontrava de me sentir um pouco mais segura. Passei por uma experiência que nunca vou conseguir explicar enquanto cuidava do meu tio no hospital. Ele estava internado há quase 2 meses por causa de um tumor na garganta e me ofereci para fazer companhia durante as noites, já que minha tia precisava cuidar dos meus primos pequenos. No começo, era tudo muito tranquilo. Ele dormia a noite toda por causa dos medicamentos fortes e eu ficava ali, sentada naquela poltrona desconfortável do hospital, assistindo séries no celular ou lendo alguma coisa para passar o tempo. Os médicos já tinham nos avisado que não havia mais tratamento possível, era só questão de tempo. Mas mesmo assim, a gente mantinha a esperança, apesar de ver ele perdendo cada vez mais a voz e tendo dificuldade até para engolir. Foi numa madrugada que tudo começou a ficar estranho. Era mais ou menos 3 horas quando meu tio acordou assustado, chamando meu nome várias vezes com aquela voz rouca e fraca que mal saía. Pensei que ele estivesse confuso por causa dos remédios. Isso acontecia às vezes, mas dessa vez era diferente. Ele estava completamente lúcido, olhando fixamente para o canto do quarto, próximo à janela. Com muito esforço para falar, ele segurou minha mão e disse que tinha um homem parado ali, vestido todo de preto, que ficava olhando para ele e dizendo que viria buscá-lo em breve. Confesso que senti um arrepio na hora, porque mesmo com a luz do corredor entrando pela porta, aquele canto do quarto estava mais escuro que o normal, e por um momento tive a sensação de que realmente havia algo ali.
Tentei acalmar meu tio, dizendo que não tinha ninguém ali, que era só impressão dele por causa dos remédios. Mas ele continuava olhando fixamente para aquele canto, com uma expressão de medo que eu nunca tinha visto antes. Fiquei tão nervosa que cheguei a chamar a enfermeira. Mas quando ela veio verificar os sinais vitais dele, disse que estava tudo normal e que esse tipo de confusão era comum em pacientes terminais. Mesmo depois que ela saiu, meu tio continuou insistindo sobre o homem de preto. E por mais que sua voz estivesse fraca, dava para perceber o desespero quando ele dizia que não queria ir ainda, que precisava de mais tempo com a família. Na noite seguinte aconteceu a mesma coisa, exatamente no mesmo horário. Eu estava quase cochilando quando ele começou a se agitar na cama, apontando para o mesmo canto do quarto. Dessa vez, percebi que a temperatura do quarto tinha caído de repente, mesmo o ar-condicionado estando desligado. Meu tio, com ainda mais dificuldade para falar, começou a chorar, dizendo que o homem estava mais perto da cama agora e que estava sorrindo para ele. Fiquei paralisada, sentindo aquele frio estranho e um peso inexplicável no ar. O pior é que, por mais que eu não conseguisse ver nada, tinha certeza que havia alguma coisa ali. Uma presença que fazia meu corpo inteiro tremer. Isso continuou acontecendo todas as noites, sempre no mesmo horário. Comecei a ficar tão assustada que pedi para trocar os turnos com minha tia, mas ela não podia por causa das crianças. Durante o dia, meu tio ficava mais calmo, mas dava para ver que ele estava cada vez mais fraco e assustado. O tumor estava avançando muito rápido e ele já quase não conseguia engolir nem falar. Os médicos aumentaram a dose de morfina para aliviar a dor, mas nada parecia diminuir o pavor que ele sentia quando chegava a madrugada. Eu tentava me preparar psicologicamente para cada noite, mas era impossível não ficar apavorada vendo o sofrimento dele e sentindo aquela presença sinistra que parecia ficar mais forte a cada dia. Na sexta noite, as coisas pioraram muito. Quando deu 3 horas, meu tio começou a se debater na cama, fazendo uns sons horríveis, porque já não conseguia mais falar direito. Ele apontava desesperadamente para o canto do quarto, as lágrimas escorrendo pelo rosto, e eu podia ver nos olhos dele um terror tão profundo que me fez começar a chorar também. O frio no quarto estava insuportável, e pela primeira vez eu consegui sentir um cheiro forte e estranho, meio doce, meio podre. Tentei apertar o botão para chamar a enfermeira, mas ele parecia não funcionar. As luzes do quarto começaram a piscar, e eu podia jurar que vi uma sombra se movendo naquele canto escuro. Na 7ª e última noite, eu já estava completamente exausta e apavorada. Mal conseguia me concentrar no trabalho durante o dia, e toda vez que pensava em voltar para aquele quarto, meu estômago embrulhava. Quando cheguei ao hospital naquela noite, notei que meu tio estava diferente, mais pálido que o normal e com um olhar distante. Os enfermeiros disseram que ele tinha piorado muito durante a tarde, que seus sinais vitais estavam começando a ficar instáveis. Fiquei segurando a mão dele, que estava gelada, e rezando baixinho. Quando o relógio marcou 3 horas, ele abriu os olhos de repente e olhou direto para aquele mesmo canto. Mas dessa vez não demonstrou medo. Com um último esforço, conseguiu sussurrar que o homem de preto estava sorrindo e acenando para ele. Naquele momento, todas as luzes do quarto se apagaram de uma vez, até mesmo as do corredor. Fiquei completamente no escuro por alguns segundos, sentindo aquele frio terrível e o cheiro forte que tinha aparecido na noite anterior. Quando as luzes voltaram, meu tio estava imóvel na cama, com os olhos fechados e um estranho sorriso no rosto. O monitor cardíaco começou a apitar e uma equipe médica entrou correndo no quarto, mas eu sabia que era tarde demais. Enquanto eles tentavam reanimá-lo, olhei para aquele canto uma última vez e, por uma fração de segundo, vi uma sombra alta se movendo em direção à porta, como se estivesse indo embora depois de ter conseguido o que queria.